Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou gravar um vídeo que acredito que seja engraçado e ao mesmo tempo também é bastante cômodo, né, para quem é corredor, mas a gente tem que entender que as pessoas não conhecem nosso mundo, né? Não conhecem o que é uma corrida, o que é pace, né? O que é uma largada, por que a gente gosta tanto de correr, e aí acabam fazendo essas perguntas, né? Então hoje eu separei aqui para vocês, meus amigos, 9 perguntas que quem não corre faz para quem corre, né? Esse vídeo está sendo bem motivado, né, pela primeira pergunta, né, que eu vou colocar aqui, e que inclusive eu gravei um stories porque realmente assim eu fiquei bastante incomodado, né, pela pessoa que me fez essa pergunta, né, que é uma pessoa que sabe que eu corro, que sabe que eu treino, que sabe que eu faço provas, né, mas mesmo assim sempre que me vê faz a mesma pergunta, e esse tipo de coisa incomoda bastante, né. Eu penso assim, se uma pessoa, né, que não é desse meio chega, faz algumas dessas perguntas, beleza, você responde, né, você acha engraçado, tudo, né, mas tudo bem, né. Uma pessoa, por exemplo, que não te vê há muito tempo, né, que faz alguma dessas perguntas, tudo bem, não tem problema. Agora uma pessoa que, né, tem você nas redes sociais, te vê todos os dias, né, como por exemplo no trabalho, e aí sempre faz a mesma pergunta, acaba incomodando, né, acaba irritando. Bom, galera, então vamos lá. Essa pergunta que essa pessoa me fez e que sempre que me vê faz é a seguinte: e aí, correndo? É difícil. Aí vocês vão lembrar daquele meu stories que eu fiz, né? Hoje eu tô gravando o vídeo numa quinta-feira, dia 15 de setembro, vai ao ar no canal aí depois de umas 2 semanas, né? Mas eu fiz um stories falando sobre isso e irrita bastante, né? Como eu falei pra vocês, se é uma pessoa que não tiver há bastante tempo que faz essa pergunta, beleza. Mas se é uma pergunta, mas se é uma pessoa que sempre te vê e faz essa mesma pergunta, pra quê, né? Não tem como puxar assunto de outra maneira, né? E aí, como estão as provas, tudo, né? E o pior é que é uma pessoa que também corria, né? Faz esse tipo de pergunta, então acaba irritando bastante, né? Tenta puxar assunto de outra maneira, né? Que tipo de resposta que ela quer? Que eu chegue e fale assim, não, eu parei, me lesionei, né? Rompi os ligamentos do joelho, né? Não sei. Às vezes tem pessoas que fazem esse tipo de pergunta querendo que você responda que parou pra ficar, nossa, né? É complicado, né? Corrida é um esporte difícil mesmo, né? Corrida é um esporte de impacto, né? E não é pra qualquer um, tudo, né? Porque, sei lá, né? Tem gente que fica feliz com o teu insucesso, né? E algumas perguntas às vezes soam dessa maneira, né? Então é complicado, né? Tem umas perguntas que tira do sério, né? Ainda mais vindo de alguém que não deveria perguntar isso, né? Mas enfim. Bom, a segunda pergunta, essa é bem curtinha, né? É aquilo, pra quê? Né? Então você comenta que corre e aí a pessoa simplesmente fala pra você, né? Pra quê? Aí eu devolvo a pergunta pra pessoa, né? Aí eu pergunto pra ela assim, pra que você vai no bar, né? Pra que você fica sedentário na tua casa, né? Pra que você fica o dia inteiro no computador, né? Pra que você não faz esporte nenhum, né? Então a gente acaba devolvendo essa pergunta, né? Porque não tem um motivo, né? Que a gente corre. A gente corre porque a gente gosta, né? A gente corre porque é paixão, é o nosso esporte, né? Porque faz bem pra gente, né? E que tipo de resposta, né, que a pessoa quer que você diga para ela, né? Então essa é uma outra pergunta também que você fica olhando para a pessoa e é sério que você está me perguntando isso, né? Então essa é outra também que é um pouco complicada, né? A terceira, tem que pagar para correr? Essa até dá para relevar um pouco, né? Porque as pessoas não conhecem, né,
as corridas, né? E, e aí faz essa pergunta meio que inocente, né? Se tem as corridas, né? Se a gente tem que pagar, né? Para fazer a inscrição, tudo mais, né? Então essa daí até dá para relevar, mas essa é uma pergunta também que fazem bastante, né? A quarta pergunta, essa irrita também, hein? O que você ganha com isso ou quanto você ganha com isso? As pessoas acham que, né, que a gente tem que entrar nisso e ser profissional, né? A gente tem que ganhar dinheiro com isso, tudo, né? Não é bem assim, né, galera? A gente sabe muito bem que não tem, né, como ganhar premiações, né? Ainda mais quem é atleta amador, né? Ganhar premiações. E hoje em dia tá mais difícil ainda, né? Provas que tenham premiações, né? Então, e mesmo assim, se tivessem nós, réis mortais, seria muito difícil conseguir alguma coisa, né? Mas essa é uma outra pergunta que fazem bastante, né? O que você ganha com isso? Eu acho que a gente ganha tempo de vida, né? A gente ganha tempo de vida, a gente ganha saúde, né? E faz um bem danado a corrida, né? Muito melhor do que ser sedentário, né? Mas, enfim. A quinta pergunta, essa é dolorida, essa eu já escutei também, né? E aí é uma daquelas ali pra ferir o ego, assim, né? É mais ou menos pra dizer assim, bom, então se você não ganha nada, tal, né? Então eu tô bem, né? Porque se você ganhar, seria ruim pra mim, né? Não quero ver teu sucesso, é mais ou menos assim. Seria, se não chegou em primeira é que você é ruim. Meus amigos, é complicado, né? Como é que chega em primeiro, né? Com tanta gente boa aí correndo, né? Atletas de elite e tudo, né? É complicado, né? Então quer dizer que todos são ruins, né? O bom mesmo é a pessoa que está em casa, sentada, sem fazer nada, que não pratica nenhum esporte, e essa tá bem mesmo, né? O bom mesmo é aquela lá que tá no bar, né? Tomando uma cerveja lá, né? Todo dia, né? Que dá PT nas baladas aí, né? E volta pra casa, né? Bêbado e depois acorda de ressaca no dia seguinte. Isso que é bacana, isso que é legal, né? Mas enfim. A sexta, uma vez me falaram isso e olha, foi difícil, sabe? Assim, galera, eu não falo que eu corro pra quem não corre. Eu só falo se me pergunta, sabe? Se a pessoa entra lá no meu Instagram, vê alguma postagem lá no Facebook, tudo, aí vem perguntar, né? Beleza, mas chegar pra pessoa e falar assim, eu corro? Não, eu não falo. Justamente para evitar esse tipo de pergunta, sabe? A sexta uma vez me fizeram e, meu, assim, é complicado, sabe? A pergunta foi assim, mas se você anda na prova, eu também faço. Isso é mais para ultramaratona, né? Então, eu lembro que essa pergunta eu escutei depois do desafio de 100 quilômetros, né, do desafio solidário. E, pô, 100 quilômetros, né? E é logicamente que a gente hidrata, que a gente para, né? Que a gente come, né? Porque senão, igual um carro sem combustível, né? Uma hora vai parar. E numa ultramaratona tem que ser assim, né? E aí, eu lembro que chegaram pra mim, né? Essa é uma pergunta que sempre fazem, né? E inclusive essa é a oitava também, né? Se a gente corre sem parar, né? Como se a gente andar, né? Como se a gente parar para se alimentar, para se hidratar, fosse algum demérito e a pessoa pudesse, então eu consigo fazer também, né? Então ele não é tão bom assim, sabe? E aí chegaram pra mim e falaram isso, né? Mas você anda também, tudo? Eu falei assim, não, anda, a gente tem que parar, né? Como se fosse uma corrida de Fórmula 1 ali, tem os pit stops, tem que se hidratar, né? Senão acaba morrendo, né? Simplesmente isso, acaba morrendo. Aí a pessoa chegou pra mim e falou assim, então eu consigo. Então se você faz andando também, eu consigo. Bom, galera, quem é ultramaratonista sabe que tem ultras que nem andar a gente consegue, né? Então, então assim, eu nem respondi, né? Mas dá vontade de chegar pra pessoa e falar assim, tá, vai lá, né? Faz 100 quilômetros andando, vamos ver se você aguenta ficar andando 100 quilômetros aí, né? Com a tua coluna ali batendo no chão toda hora, vamos ver se você aguenta, né? Andar 100 quilômetros, né? Então é uma outra coisa assim, totalmente desnecessária, totalmente irritante, né? Que perguntam, né? E às vezes é assim, eu fico pensando, né? Se é mais ou menos, por exemplo, é,
que tenta se enganar, sabe? Por exemplo, se ele faz andando, né? Se ele não faz correndo tudo, então isso quer dizer que ele não é tão bom e que se eu começasse a fazer também eu conseguiria, sabe? É meio que não admitir, né, que você faz alguma coisa diferente, tudo, né? Então, é complicado também. Essa é uma das perguntas assim de demérito, sabe? A sétima pergunta, essa dá para relevar, né? Porque realmente a questão do impacto, né? A corrida está relacionada ao impacto, então essa é uma pergunta muito comum, né? E essa dá para relevar. Teu joelho não dói, né? Então essa dá para relevar, né? Porque a gente sabe, né, que o joelho vai doer uma hora, né? Mas se a gente fizer um trabalho bom de fortalecimento, ele vai doer pouco, né? Ele vai doer pouco e a gente vai conseguir correr, né? Se você não fizer fortalecimento, você não consegue correr longas distâncias, né? A fórmula é essa, né? Não tem jeito, você precisa fazer fortalecimento, né? E aí o joelho, consequentemente, não vai doer, né? Isso é uma coisa que muita gente sempre fala, né? Pô, você fez 50 quilômetros, como que você tem joelho, como que você aguenta, tudo. Fortalecimento, né? Fortalecimento. E é isso que é o segredo, né? Para você aguentar com o joelho, né? Mas essa não é uma pergunta que irrita tanto assim, né? Agora a nona, né? Não poderia faltar a mais clássica, inclusive eu tenho vídeo aqui no canal, né? Falando sobre isso, né? Acho que eu vou deixar também aí na descrição para vocês darem uma olhada. É aquela de sempre, né? Já fez a São Silvestre? Eu tenho umas histórias fantásticas e se já fez a São Silvestre para vocês. E inclusive eu mesmo, quando eu comecei a correr com os ultraloucos, eu perguntei para eles se eles já tinham feito a São Silvestre, né? Eu desconhecia que era uma prova de 15 quilômetros, né? E a São Silvestre é uma prova que fica no imaginário de todos, porque é a prova mais famosa, porque a própria emissora que transmite a São Silvestre fala que é uma maratona, por exemplo, né? Então, por isso que nós temos o quilômetro 14, né? O quilômetro 41, né? Aquelas brincadeiras todas, né? A emissora fala maratona de São Silvestre e tudo, né? Mas eu tenho umas histórias fantásticas a respeito disso, né? Eu acho que a mais icônica de todas foi durante a BR desse ano, né? Eu tinha pernoitado numa pousada, né? Depois que eu decidi parar, né? Lá em Crisólia. E aí a dona da pousada, né? Pô, ela tava vendo todo mundo passando ali, fazendo a prova, tudo, né? E, pô, a BR é a ultra mais difícil que tem no país, né? Com relação à altimetria, né? E aí, no dia seguinte, ela quis puxar assunto comigo, né? Aí ela falou assim: essa BR, essa prova de vocês aí, ela vai de onde até onde? Né? Eu falei assim: ela sai de São João da Boa Vista até Paraisópolis, né? São 217 quilômetros. Ela, nossa, que bacana tal. E você já fez quais provas? Eu falei assim: já corri em Jacutinga, já corri em Itamonte, montanha, tudo, né? Aí ela chegou e falou assim: então quer dizer que você já está preparado para São Silvestre, né? Aí o que mais me dá, o que mais me dá graça, assim, é porque lá no meio de Ouro Fino, ali, sabe? Um bairro ali de Ouro Fino, de Minas Gerais, e a pessoa conhece a São Silvestre, né? E faz essa mesma pergunta da São Silvestre, né? Então, assim, é uma prova que está no imaginário de todo mundo, né? E a maioria das pessoas não vai lá pesquisar, né, se tem 15 quilômetros, né? É, e aí, e aí acaba fazendo essa pergunta, né? E a gente sempre brinca, né? Por exemplo, faz uma prova difícil, não, mas a montanha mais difícil é Brigadeiro, né? Não, mas eu ainda vou fazer a Ultra de São Silvestre, né? Hoje mesmo eu tava brincando com o meu primo, né? Que ele colocou lá no grupo lá sobre a São Silvestre. E aí eu coloquei lá, falei assim, pô, acho que esse ano que eu não vou viajar, acho que finalmente eu vou virar um corredor, né? Porque se você não faz a São Silvestre, você não é um corredor, né? Então, assim, essa é uma outra pergunta que também dá para relevar, mas é uma das perguntas mais engraçadas, né? Que quem não corre faz com quem corre, né? Então é isso, meus amigos, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Um vídeo meio desabafo, né? Tentei também ser o mais tranquilo possível, né? Para falar, né? Tentar ser um pouco engraçado também, que o tema é engraçado, né? Pra gente que é corredor. Mas são perguntas que acabam irritando, né? Ainda mais se são pessoas que conhecem você, né? São pessoas que acompanham no Instagram, no Facebook, né? São pessoas que correm, né? Que chega e faz umas perguntinhas assim que, sabe, tem outras maneiras de puxar assunto, sabe?
por exemplo, tantas pessoas que já me perguntaram, aí eu fui, falei várias vezes, aí essa mesma pessoa chegou e fez as mesmas perguntas, né? Então você quer puxar assunto, sabe? Tenta puxar assunto diferente, né? Sei lá, hoje em dia as pessoas estão muito vazias, sabe? Sempre aqueles mesmos assuntos, vai fazer sol, vai fazer frio, tudo, né? É difícil de você encontrar pessoas que têm um assunto bacana, um assunto legal para conversar, né? E, e aí esse tipo de coisa, sabe, é complicado, né? Vira meio muito clichê, sabe? Eu não sou muito chegado a isso, sabe? Essa questão de formalismo, né? Eu sou um cara, assim, bem formal, bem desconectado, né? Sabe? Desse ponto de ser muito formal, sabe? Então, essas coisas acabam irritando, né? É, é engraçado até um certo ponto, né? Mas tem uma hora que começa a ficar chato, né? Quando sempre repete o mesmo disco, né? E logicamente, como eu falei pra vocês aí no vídeo, também tem aqueles que desmerecem, né? O que você faz, né? Então, por exemplo, as perguntas pra quê, né? Se você anda, eu também faço. Se você não chega em primeiro, quer dizer que você é ruim. Então isso é desmerecer, né? Isso é desmerecer, né? Mais ou menos assim, eu não vou ficar por baixo de você, né? Você faz um negócio que todo mundo gosta, um esporte, né, tal. Eu não faço nada, mas eu não vou ficar por baixo, né? E o que mais tem é gente que faz isso, o que mais tem é gente que quer desmerecer, né? O que mais tem é gente que não quer simplesmente dizer, pô, você é bom nisso, né? Bacana, parabéns, tal. Hoje em dia é muito difícil a gente ter uma palavra assim, sabe? Amiga, né? Alguém chegar pra você e realmente ser sincero nos parabéns, né? Ser sincero no que fala pra você. Hoje em dia é muito difícil, né? Então esse vídeo também é para você que está assistindo, se você não é corredor, tenta evitar, né, essas perguntas, né? Se você vê alguém que corre, que faz um esporte, que está aí tentando, né, mudar a qualidade de vida, né, incentiva, sabe? Não fica desmerecendo ou fazendo as mesmas perguntinhas, sabe? É, tentar ser diferente, sabe? Tentar ser diferente nesse mundo que tá cheio de pessoas iguais, tá certo, galera? Então, um grande abraço para vocês.